Olá IPCA, hoje é terça-feira, dia 17 de setembro de 2013. Nós estamos juntos há 471 dias lendo a Bíblia e hoje leremos o primeiro capítulo do livro de 1 Samuel. Esse livro, ao contrário do que o nome parece sugerir, não foi escrito por Samuel. Os dois livros que nós chamamos hoje de 1 e 2 Samuel, na verdade sempre foram um livro só, que acabaram sendo um livro que acabou sendo separado em duas partes por questões de cópias de pergaminhos. Mas você lendo, e nós vamos ver isso na sequência, a continuação de 1 Samuel é imediata ao segundo livro de Samuel. Bom, já aproveito para falar, quando for se referir a este livro, fale 1 Samuel e não primeira, porque trata-se de um livro, então é o primeiro livro de Samuel. No entanto, lembre-se que não se trata de um livro escrito por Samuel necessariamente, porque Samuel vai morrer ao longo do primeiro dos livros aqui, da primeira metade. E ele já vai aparecer como um homem idoso já nas partes iniciais do primeiro livro. Então, é evidente para nós que os fatos que são narrados na parte final do livro, e no livro de 2 Samuel, já não aconteceram enquanto Samuel estava vivo e ele não teria condições de ter narrado isso. No entanto, a literatura bíblica nos mostra claramente que Samuel e outros profetas de sua época participaram efetivamente da redação da história do povo de Israel. E é bastante provável que o autor desconhecido destes livros tenha se servido de material produzido sim por Samuel e por outros colegas seus profetas daquela época. E então, tendo em vista que Samuel exerce um papel preponderante, proeminente no início do primeiro livro aqui, o livro acabou sendo conhecido por seu nome. Mas é só, ele não é o autor. Esse autor é anônimo, mas nós temos alguma indicação da época em que ele viveu. É dito para nós aqui que as últimas palavras de Davi foram estas, então a gente sabe que o autor do livro, ou dos livros, viveu na época de Davi e sobreviveu à sua morte a ponto de ter essas informações para registrar. E isso então nos faz pensar um pouco a respeito do propósito do livro. Além de contar a história do que aconteceu nos dias de Davi, qual seria o propósito deste livro? Você deve se lembrar comigo que a Bíblia é um livro histórico. O que ela conta nós temos por verdade e não temos motivo para duvidar disso. Cada dia que passa, a arqueologia deixa mais claro para nós que a Bíblia falou a verdade. No entanto, nós também não nos iludimos. A história é verdadeira, mas ela é uma história seletiva. O livro não nos conta tudo o que aconteceu naquela época. Conta aquilo que o autor inspirado julgou importante sabermos para chegarmos às conclusões teológicas adequadas. Trata-se, portanto, de uma história seletiva e também de uma história avaliatória. O autor sagrado tem opiniões formadas, tem convicções claras e quer que nós as aprendamos na medida em que estudamos a história. Mas, ao invés de simplesmente dizer para nós Davi é a esperança de Israel, Saul era uma canoa furada, vejam isso, ele prefere, ao invés de falar, ele prefere nos mostrar. Através de contrastes, através de comparações que nós vamos destacar na medida em que lermos o livro, a ideia é que nós sejamos capazes de enxergar aqui a mensagem do livro como um todo. E que, quando analisamos os primórdios do primeiro livro e o fim do segundo livro, até lá, nós vamos perceber que o propósito do livro de Samuel, tomado como um todo aqui, e me refiro então aos 2 volumes, o propósito do livro era apontar para a nação israelita que, apesar dos pecados de Davi, apesar das maldições da aliança que recaíram sobre o povo por causa da desobediência de Davi, do seu adultério com Batseba, do recenseamento que ele promoveu e outras coisas que nós vamos estudar, a grande esperança de Israel ainda repousava na linhagem de Davi. Era por meio deste reinado, desta casa real, que Deus haveria de abençoar o seu povo. Você sabe o quanto esta premissa teológica é verdadeira, porque até o Apocalipse você vai ver o nome de Davi sendo mencionado como a raiz de Davi que venceu e vai abrir o livro, como nós cantamos naquele famoso cântico Glória para sempre. Trata-se, portanto, de um tema que, a partir daqui de 1 Samuel, não deixa mais as páginas da Escritura Sagrada. Davi é mencionado por quase todos os livros, e a mensagem é a mensagem de um rei que vai vir para se sentar no trono de Davi. E o livro de Samuel, então, está nos mostrando
e não dizendo claramente, mas mostrando na hora de contar a história, uma história que é contada de uma forma seletiva e também avaliatória, que Israel deveria continuar seguindo o rei, segundo o coração de Deus, a dinastia real da casa de Davi. Esse é o propósito geral do livro, e nós vamos ver estas coisas na medida em que vamos estudando. Deus levantou um herdeiro, um trono, melhor dizendo, para o seu povo. E um herdeiro desse trono é que seria a solução final para os problemas do povo de Deus. Você sabe, nós estamos falando do Senhor Jesus Cristo, o herdeiro do trono de Davi. Pois bem, começa essa história sendo mostrado aqui para nós o nascimento do profeta que vai legitimar a escolha desse rei. Do profeta que vai ungir esse rei. E esse profeta também tem um nascimento sobrenatural. Nós vimos que o último nascimento sobrenatural foi nos dias dos juízes, com Sansão, que foi concebido de uma mulher estéril e que foi consagrado para ser nazireu, mas que não cumpriu o seu chamado. Aqui nós temos mais uma vez um nascimento improvável com uma mulher estéril, Ana, e que vai dar à luz um menino que também não terá a navalha passando sobre a sua cabeça, e muito provavelmente então era um nazireu, e que vai ser um homem de profundo caráter e que vai começar a transição daquele período de trevas dos juízes para o período de bênção que é a monarquia israelita. Samuel vai nascer num contexto de esterilidade, para que fique claro que a salvação vem de Deus e Deus escolhe os caminhos mais improváveis para deixar muito claro que é Ele quem está fazendo a obra. E o ponto de se ter uma mulher estéril aqui faz-nos entender a tristeza da esterilidade naqueles dias. Por que era tão ruim para uma mulher não ter filhos? Não se tratava apenas do sonho da maternidade, daquela esperança de ver a barriga crescendo e tantas outras coisas que nós ainda hoje sabemos muito bem do que se trata. Não é? Nós falamos aqui de maneira geral, eu não tenho essa experiência, é lógico. Mas não se trata apenas disso. Trata-se de que uma mulher, quando gerava um filho, ela dava à nação de Israel a esperança de que aquele seu menino podia ser parte daquela linhagem sagrada, através da qual viria o descendente da mulher prometido a Eva, que esmagaria a cabeça da serpente. As mulheres israelitas ficavam frustradas se não pudessem colaborar nesse processo de fornecer herdeiros, de fornecer semente para a produção do Messias. Essa compreensão não era total, mas ela é uma esperança bastante concreta aqui. E Ana está bastante entristecida e faz uma oração e faz um voto ao Senhor, que se o Senhor lhe ouvisse, lhe desse um filho varão, que ela consagraria esse menino ao serviço do Senhor. Deus ouve a sua oração, tudo nos dá a entender aqui que Ana tomou as palavras do sacerdote Eli como uma confirmação de que Deus a atenderia. E ela então foi para casa, retomou a vida com seu marido, deixou o problema com Deus e voltou para casa feliz e retomou a vida. Coisa que nós deveríamos aprender. Estamos com problemas? Vamos fazer como Ana, vamos até Deus e derramar a nossa alma. Depois a gente levanta, enxuga a lágrima, come, faz o sacrifício, volta para casa e retoma a vida, sabendo que Deus haverá de ouvir as nossas preces. É muito bonito isso aqui. Então ela foi e teve um bebê. O menino foi chamado Samuel, que quer dizer Deus ouviu. E ela disse, eu pedi para Deus e Deus me deu, então ele vai se chamar Samuel. E ela ficou com o filho até o menino ser desmamado. Provavelmente uma idade de até 3, até 4 anos de idade é que Samuel ficou com a mãe. Mamava-se ao peito até essa idade naquele tempo, há evidências disso em outros livros da mesma época. E então, quando terminou esse processo, Ana vai trazer o seu filho até a casa do Senhor e o tabernáculo naqueles dias estava na cidade de Siló e ela vai entregar o seu filho aos cuidados do sumo sacerdote Eli, que era o sacerdote de Deus ali naquela época. Começa então por este nascimento sobrenatural a obra de Deus para levantar líder segundo o seu coração para o seu povo. E nós estamos falando sim de Davi, mas estamos falando muito mais do Senhor Jesus Cristo. É isso que nós precisamos ser convidados a enxergar aqui. E que vai ficar muito evidente na comparação que nós vamos fazer amanhã. Entre o cântico de Ana, o que Ana canta que estava acontecendo no capítulo 2, e o cântico de Maria, que também teve um filho de forma sobrenatural,
e o que Maria cantou lá no Evangelho de Lucas. Amanhã nós vamos fazer essa comparação para que fique muito claro para nós. Samuel está falando do mesmo assunto que Lucas. Está falando de Deus levantando um líder que vai governar o seu povo com retidão e justiça. Ana não enxergava tudo. Maria enxergou bem mais. E nós, que agora estamos vendo toda essa história registrada, temos o privilégio de enxergar que Deus já levantou e já nos deu um rei perfeito, que deve ser seguido sem hesitação, porque ele vai nos levar à felicidade eterna. Louvado seja o Senhor Deus, que nos permite enxergar Jesus aqui nas páginas de Samuel. Vamos com esperança aguardar o seu reinado. Vamos cantar Maranata, vem Senhor Jesus. E vamos nos regozijar na medida em que vemos Deus salvando o seu povo, desde as páginas de Samuel até as de Apocalipse, desde Gênesis até Apocalipse. Em termos de lições práticas para o dia de hoje, deste capítulo 1, fica o exemplo de Ana, que orou, que apresentou ao Senhor a sua petição, enxugou as lágrimas, foi lá, comeu e chegou em casa e retomou a vida. Vamos olhar que ela confiou que Deus haveria de resolver o seu problema. E vamos nos lembrar, se Deus já não nos entregou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós, para reinar sobre nós de forma bendita, não nos dará o Senhor graciosamente com o seu Filho todas as coisas? Então vamos nos aproximar do Senhor, vamos orar, vamos pedir que Ele nos abençoe, que Ele nos salve, que Ele nos livre, e vamos descansar na certeza de que Ele ouve as nossas preces. Que Deus abençoe a sua vida com esse estudo. E amanhã a gente volta então para comparar os cânticos de Ana e de Maria. Vamos orar? Senhor, muito te agradecemos pela certeza de que o Senhor nos ama, ouve nossas orações e cuida de nós. Pela certeza que temos ao ver Davi sendo levantado para reinar e preparar o caminho de Cristo, que reinará para todo sempre. E ver nisso o teu cuidado a nos fornecer o Rei perfeito, para nos governar em santidade, paz, amor e justiça. Louvado seja o teu nome por isso. Pacifica o nosso coração nas crises, aumenta a nossa fé, fortalece a nossa esperança, na medida em que aprendemos e relembramos estas verdades. Nós oramos em nome do Senhor Jesus, o nosso Rei Supremo. Amém. Bom estudo para você e até amanhã, se Deus quiser.